Pessoal, dando continuidade ao nosso curso de projeto arquitetônico, hoje nós vamos fazer as calçadas e vamos colocar orientação em relação ao norte da nossa planta de cobertura. Quando você vai fazer um projeto de calçada, é interessante que você tenha em mãos as normas vigentes para que o seu projeto seja aprovado. No meu caso, no site da prefeitura da minha cidade, tem uma norma que ela diz respeito sobre todas as calçadas. Então, sempre que eu preciso, eu venho aqui e tiro as minhas dúvidas, tá? Se eu tenho uma via local, coletor, arterial, eu sei qual que é a largura da via, calçada, faixa de serviço, faixa livre, de acesso, assim por diante. Então, por exemplo, aqui, ó, faixa de acesso é a faixa que dá acesso ao terreno. A faixa livre, né, é a faixa onde os pedestres vão caminhar. A faixa de serviço, onde você pode plantar grama, onde você coloca lixeira, onde você planta árvore e assim por diante. Aqui, ó, quando você tem uma calçada de esquina ou tem algum lugar que há necessidade de colocar rampa para cadeirante, você tem essa configuração para calçada de 2,5, você faz com essas informações, e para calçada de 1,5, que são calçadas menores, você vai fazer dessa forma, uma plataforma rebaixada, sobe uma rampa com inclinação máxima de 12,5% até ter o acesso na calçada de fato. Olha, se a sua calçada é de 2,5 a 3 metros, você utiliza essa configuração, rampa de acesso de veículos com 80 centímetros, tá? Uma plataforma de 80 centímetros, ela pode ter de 3 a 6 metros. Se você fazer uma rampa de 2,5, seu projeto volta. Ou acima dessa dimensão, ele também volta. Se a calçada for de 2,5, se a calçada for de 1,5, você tem essa outra configuração. Pode ver que a rampa ela diminui. Tá bom? Então não tenta usar essa rampa numa calçada de 2,5 que seu projeto vai voltar. Em calçadas de esquina, você tem que obrigatoriamente colocar a rampa para cadeirante, tá? Rampa de acesso de veículos e colocar todas essas informações para que o seu projeto seja aprovado, beleza? Ó, aqui mais outra configuração mostrando quando o terreno é de esquina. Eu comentei numa aula anterior, você não pode vir aqui com o muro e fechar uma quina de 90 graus, uma quina seca. Você tem que fazer esse chanfrado aqui, ó, de 2 metros, tá? Para evitar acidentes, beleza? Então, como é que eu sei que a minha calçada é de 2,5, de 3, de 1,5? Você tem que ter o mapa da sua cidade. Inclusive, nesse link aqui, ó, tem o mapa da cidade. Você consegue encontrar aqui o mapa, mapa de zona de expansão, mapa do abairramento, enfim. Mas eu vou deixar disponível para download aí também o mapa da cidade de Tangará da Serra. Aqui você consegue encontrar. No meu caso, o meu terreno vai ficar nessa quadra aqui, ó. Eu vou até copiar essa parte. Ctrl C. Olha só, e o meu norte, ele está numa reta aqui, ó, para cima. Então, o meu desenho está desenhado em relação a esse norte aqui, ó. Aí, como que eu vou colocar esse norte aqui lá na minha planta de cobertura? Eu preciso primeiro saber que o meu norte, ele está assim, ó, nessa direção. E o meu desenho, pode ver que ele está rotacionado nessa direção aqui, ó. Olha, nessa direção aqui. Então, eu vou vir aqui, ó, em cota angular. Eu clico aqui, ó. Clico lá. Ele me deu 37 graus, 26 minutos e 45 segundos. Mas 37 graus para mim já satisfaz. Então, eu vou rotacionar 37 graus. O meu norte. Se eu rotacionar 37 graus para cá, ele vem para cá. E nessa direção eu preciso colocar menos 37. Enter. Olha lá, o meu norte já foi configurado. Então eu vou dar uma escala aqui, eu vou dar uma diminuída nele. Colocar na Layer 0. Ctrl C. Aí eu posso vir aqui, ó, e colocar o meu norte. Ó, viu que ele ficou bem grande, ó. Eu vou dar uma escala e vou dar uma reduzida nele, ó. Olha lá, eu vou deixar meu norte mais ou menos assim, ó. Beleza, o meu norte já está configurado. Aí é só pegar essas informações aqui, ó, dar um Ctrl C, um CP do meu template. Ó. Aí é só pegar essa calçada aqui do nosso template que já está pronto, ó. Ctrl C, Ctrl V. Eu vou mover aqui, ó, exatamente neste ponto para cá. Ó, já está pronto minha calçada. Eu não fico desenhando calçada, tá bom? Já deixo o modelo pronto. Então sempre que eu for fazer o projeto, o meu modelo de calçada já está pronto. Então, o que precisa ter na minha calçada? Eu preciso de uma rampa para veículos, lembra, de 3 a 6 metros. Eu preciso cotar essa faixa de acesso, uma cota única, tá bom? Já deu para entender que é uma faixa de 80 centímetros.
e essa faixa livre aqui, ó, de 1,70. Beleza. Eu também preciso de duas árvores, duas espécies arbóreas, definida pelo CMEA, eu coloco dessa forma. Quando o seu terreno tem até 7,5 metros, se coloca apenas uma árvore. Se ele tem de 7,5 a 15 metros, se coloca duas árvores, tá bom? E quando tem rede elétrica passando acima da calçada, não precisa de árvore, tá? Essa é a norma da Prefeitura de Tangará da Serra. Então, quanto à arborização, você tem que ver na prefeitura da sua cidade também. E o posicionamento dessa árvore ele tem que estar exatamente em 40 centímetros, tá? Afastado aqui do meu meio fio. Ele não pode estar na minha faixa livre. Ele tem que estar exatamente a 40 centímetros. Como ele está na metade de 80 centímetros aqui, ó, já dá para entender que a minha árvore foi plantada respeitando os 40 centímetros. Então, o que eu coto? Eu preciso cotar a minha rampa para veículos, 50 centímetros, 3,5, 50. O que sobrou livre para cá, eu faço uma cota geral do meu terreno. E aqui eu coto a minha faixa de serviço e faixa livre e a cota geral da minha calçada. E aqui eu também faço da mesma forma. Aí você vai vir aqui, ó, anotação. Como a minha escala é 1:75, eu vou colocar aqui, ó, escala cota 75, tá? Dimensão, eu vou clicar aqui, ó, até chegar nesse ponto aqui, ó, que é a parede da minha sala. Cliquei lá, por isso que é interessante deixar ela tracejada. Ó, eu sei que tenho 8,65 de recuo, tá bom? Eu vou vir aqui, ó, em Continue, eu vou cotar a distância final da casa, olha, aqui, ou eu posso cotar aqui também, lembrando que quando eu for cotar essa lateral, eu vou chegar bem aqui, ó. Eu vou cotar aqui, ó, cotei aqui e levo até o final, beleza? Aí eu vou fazer uma cota geral, olha, cotando o tamanho do meu terreno. Ó, 25, certo? E aqui eu vou fazer uma cota exatamente no meu recuo principal, que é o recuo frontal, que é um recuo de 8 metros, olha. 8 metros. Eu clico em continuar, clico aqui no final e eu indico quanto que sobrou de fundo. Então, eu tenho essa diferença, ó. Eu mostro quanto que eu tenho de fundo aqui e quanto eu tenho de fundo aqui. Se eu colocasse essa cota aqui, não estaria errado. Mas assim eu estou colocando informação a mais para quem for construir ou para o meu cliente ter uma noção de quanto ele tem de espaço. E agora também, muito importante, a nossa cota lateral. Olha, eu quero cotar esse corredor, então eu clico aqui, ó. A mesma distância que eu deixo aqui, ó, eu vou deixar aqui, eu não posso fazer isso, vou deixar muito próximo. No olhômetro aqui eu vou ver essa distância, olha. Vou vir em Continue, eu vou cotar toda a largura da casa e por fim eu indico aqui, ó, quanto que me sobrou de corredor, um corredor de 1,5. Aí eu vou vir aqui e fazer uma cota geral, olha, 13 metros. Então a minha planta de cobertura já está finalizada. Eu vou colocar esse norte aqui um pouquinho para cá, ó. Pronto, não precisa mais do que isso, tá? Quanto marquise, banheiro, não precisa cotar, porque essas cotas já tem na planta baixa. A planta de cobertura é exatamente só para mostrar as árvores, calçada, como é o caimento do telhado e a questão dos recursos, tá? Para a locação da nossa obra. Então é isso, galera. Eu espero vocês na próxima aula.